Essa foto que você tá vendo na tela é de uma época muito difícil da minha vida. Eu estava numa ligação com meu falecido companheiro e ele estava numa paranoia imensa de que tinha alguém em casa comigo, de que ele estava sendo traído, ele estava no trabalho, né? Ele trabalhava de madrugada e eu ficava em casa cuidando do nosso filho. E teve uma época que ele começou a me ligar todas as noites, ele começava a ter surtos de que tinha alguém em casa, de que ele estava sendo traído, de que eu tava enganando ele, e ele ficava numa ligação comigo, ele pedia foto, ele... Nossa, era horrível. Dá pra ver pelo meu estado aí. E eu não sei nem porque eu fui intuída de trazer essa história aqui hoje, né? Mas eu vou começar a trazer mais histórias reais da minha vida, porque eu passei por um relacionamento muito difícil. Eu vivi anos com uma pessoa que me desafiou de todas as maneiras possíveis, e essa era uma delas, porque eu não tinha paz, eu não fazia nada de errado, né, das coisas que ele imaginava. E hoje eu resolvi contar essa história porque eu sei que tem mais pessoas que passam por isso, né, e que às vezes acham que, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que essa pessoa, né, meu companheiro, ou às vezes é um irmão, um parente, um pai, será que essa pessoa tá endemoniada? Porque era o que eu pensava. Eu orava muito, né? Talvez você que tá aqui nesse canal já saiba que eu fui criada evangélica, então tudo era muito na base da oração, tudo que tava errado era porque tava com o demônio. E nessa época foi muito difícil até eu entender o que tava acontecendo, né? Então eu orava muito, falava, meu Deus, tira esse demônio do meu marido, que faz ele achar que eu tô traindo ele. Era uma coisa horrível, gente, porque eu não tinha paz, assim. Nessa foto dá pra ver, né, que era de noite, meu filho já tava dormindo e eu tinha que ficar mandando foto. Às vezes acontecia até desse meu falecido companheiro. Sim, porque esse é o meu companheiro que morreu, que eu já contei aqui no canal. Às vezes ele vinha em casa, ele saía do trabalho, que era bem longe de casa, ele pegava táxi, ele gastava dinheiro que não podia e vinha em casa pra ver, porque na cabeça dele tinha alguém ali e eu tava traindo ele. Mas não era nada disso, né, e eu tinha que ficar mandando foto. Então eu desenvolvi um trauma daquela coisa, manda foto de agora, sabe? Não sei se você já passou por isso, mas enfim. Demorou um tempo até eu descobrir que, na verdade, não era coisa nenhuma de demônio, de espírito. Até podia ser, né, que hoje em dia eu entendo que quando a pessoa tá com a vibração muito baixa, encostam coisas ali, né, espíritos obsessores. Mas um tempo depois, algumas semanas depois, né, de passar por essa luta, por essa batalha que começou aí, isso foi no ano de 2014, eu fui descobrir que, na verdade, não era coisa nenhuma, né, não era à toa que ele ficava assim, era assim porque ele estava usando aquela coisa que eu não vou citar o nome aqui, que se assemelha a um giz branco moído. Deu pra entender, né? Ele estava viciado nessa coisa que tem assolado muitos lares por aí, que tem assolado muitas vidas, e às vezes as pessoas acham que uma pessoa que tá viciada, né, que tá drogada, é só aquela pessoa que vai pra rua, que fica igual um zumbi no seminaleiro, que sai de casa. E não, gente, é uma coisa muito mais comum do que se imagina. Então hoje eu vim trazer esse relato aqui porque eu já vi pessoas próximas a mim falarem, né, nossa, fulano às vezes chega em casa e tá transformado, fulano às vezes chega em casa e tá com o olho desse tamanho, tá com o olho preto, e às vezes a pessoa na ignorância, né, na ignorância que eu digo, no não saber, a pessoa acha que tudo é questão de tá possuído, não, porque é espírito ruim, vou orar, vou na igreja. Lógico que, meu Deus do céu, se conectar com Deus e pedir ajuda é muito importante, sim, mas eu queria dizer que é muito mais comum do que se imagina. Então, assim, esse depoimento, esse testemunho que eu tô trazendo aqui, né? Eu já passei por várias coisas parecidas com essa, então foi uma fase bem difícil da minha vida, onde eu tinha que estar sempre mandando foto de onde eu ia, onde eu me sentia totalmente presa, controlada. Gente, quem já viveu um relacionamento com uma pessoa, assim, totalmente controladora, obsessiva, possessiva, sabe o quanto é ruim. E por muito tempo eu fiquei nessa ignorância, né? Eu achava que era só demônio. Ah, é só tá possuído. E não, era um buraco muito mais embaixo, né? Então ele acabou desenvolvendo, né, esse meu companheiro, uma paranoia muito horrível. Então toda vez que ele tinha contato, né, com essa porcariazinha, digamos assim, sobrava pra mim. Porque aí era onde ele descontava toda essa dúvida existencial. Ele era uma pessoa muito carente, muito que tinha dúvida. Ele cresceu, né, com todos enganando ele, família desestruturada. Então recaiu sobre mim toda essa paranoia, né, que eu ali era o objeto de segurança, digamos que ele tinha, né, a esposa, a mãe do filho. Foi muito sofrido, mas, assim, hoje em dia, com esse olhar que eu tenho mais holístico, essa visão mais ampla da coisa, eu vejo que realmente eu achava que sabia tudo, mas não sabia, né? Então, se eu tivesse talvez uma visão maior, né, dessas coisas do universo, da lei da atração e da mente humana, da psique,
eu teria tratado com mais inteligência isso, né? Porque muitas vezes eu virava totalmente a vítima, então eu não tinha muito o que fazer, então eu tava ali, eu continuava mandando foto, eu continuava falando, não, tá tudo bem, eu continuava tentando provar que eu não tava fazendo nada errado, porque senão virava um inferno, meu Deus do céu. Só que se eu soubesse disso na época, né, eu teria tratado talvez com mais leveza pro meu lado, porque aí eu saberia, por exemplo, desligar o telefone, bloquear, sabe? Eu já cheguei a perder um trabalho que eu comecei por causa disso. Primeiro dia que eu fui lá fazer o teste no trabalho, ele começou a me ligar e começou a mandar mensagem, não, se você desligar, você tá me traindo, e eu falando, não, eu tô aqui no trabalho. É óbvio que eu nem passei no primeiro dia, porque a mulher viu o tanto que eu ficava ali atendendo o celular e não, e você tá com outro, você tá com outro, você tá com outro. Gente, era um inferno, era uma coisa muito ruim mesmo. Mas assim, se você se identificou com isso, se você passa por isso com alguém, primeiro conselho que eu dou pra você, né, que eu daria pra mim naquela época, entenda, a pessoa não está endemoniada, então assim, não é uma coisa de ir lá e falar, meu Deus, tira esse demônio da pessoa, a pessoa tá possuída. Não. É uma substância química que tá ali agindo na pessoa, e se a pessoa já tem uma disposição, já tem um psicológico mais desequilibrado, né, no caso desse meu falecido marido, ele foi diagnosticado com transtorno bipolar, com esquizofrenia. Inclusive eu pretendo trazer mais vídeos sobre isso aqui, porque é muito difícil lidar com uma pessoa assim. É uma coisa desafiadora mesmo. Essa época da minha vida foi a época que eu tava assim, mais acabada, mais triste. Dava pra ver no meu externo tudo que eu sofria, né? Eram alguns poucos momentos de alegria, de prazer, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu quero cuidar. Mas era muito difícil. E eu diria pra mim mesma naquela época, se eu pudesse, que deixasse mais, sabe, a paranoia falar do outro lado, porque sempre passava o efeito ali da droga, ele voltava ao normal, e aí eu queria revidar, eu queria reagir. Já chegou uma época na vida também que eu não ficava só chorando e respondendo, e sim, eu queria bater nele, eu queria, sabe, despejar toda essa raiva. Então isso despertou também um lado muito, muito ruim que eu tenho em mim, sabe, que eu não vou falar não, isso não existe, porque eu já vi, de quebrar coisa, de querer bater, de querer resolver tudo no grito. E não, gente, eram consciências ali, né, a minha muito ingênua, muito inocente, de ai sim, meu Deus, e a dele era totalmente estragada, e aí juntava com a droga, juntava com isso que ele usava e dava no que dava. Então assim, paranoia, perseguição, ligar o tempo inteiro falando, você tá com outro, você tá me traindo, porque manda foto, porque deixa eu ver. Gente, se você quiser saber como lidar melhor com isso, comenta aqui, que eu vou trazer mais vídeos sobre essas coisas que eu passei fisicamente mesmo, né, na vida. Não só assuntos espirituais, não só... Claro que tudo isso envolveu muito espiritual, mas assim, não só essas teorias que eu aprendo e que eu vou vivendo, mas as coisas que eu vivi antes também eu sei que vão ser muito válidas. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado confuso, mas foi pra trazer pra fora isso, né, que eu vivi, que é de viver com uma pessoa assim, e pra trazer uma explicação, porque às vezes a pessoa, né, você que tá aí assistindo esse vídeo pode estar pensando, meu Deus, eu não entendo meu companheiro, eu não entendo essa pessoa que chega, que quebra as coisas, que fala que não sei o quê. Quebrar as coisas é outro assunto. Mas a pessoa que está nesse estado de paranoia extrema, geralmente é o pozinho ali, mágico, destrutivo, né? O giz moído, que eu falo aqui. Que eu não vou falar o nome pro YouTube não bloquear meu vídeo. Que existem jeitos, sim, de lidar com isso, né? E não é batendo, não é gritando, não é xingando, não é caindo na pira da pessoa, né? De não, eu vou mandar foto sim, eu vou não sei o quê. Mas é respirando fundo, é tendo sabedoria, é pensando que não, a pessoa está assim porque está sob efeito de algo e vai passar. A questão é conversar, a questão é observar o que você pode fazer, como você pode reagir a isso. Porque é aquilo que eu falo, né? Quando a gente não pode mudar uma situação, a gente muda como reage a essa situação. Então, hoje em dia eu reagiria bem diferente e eu teria com certeza tido muito mais paz mental, muito mais saúde mental, né? E mais equilíbrio para lidar com isso. Porque eu chorava muito, eu me descabelava muito, né? Era uma situação muito ruim, mas eu poderia ter, com esse olhar de hoje, eu poderia ter vivido uma vida mais leve, mais tranquila. Eu espero que esse depoimento não tenha ficado uma coisa muito nada a ver aqui, porque realmente eu fui intuída de trazer ele aqui. Não sei como que isso vai ajudar quem tá do outro lado, mas se ajudou, comenta aqui pra eu saber. Se você quer saber mais sobre isso, né, sobre esses assuntos, comenta aqui também que eu trarei mais vídeos em breve sobre isso, né, à medida que eu for vendo que pessoas se identificam com esse conteúdo. E eu tô fazendo esse exercício de, sabe, ligar a câmera e compartilhar o que vem, ao invés de ficar me prendendo tanto a roteiros, me prendendo a que dá certo, o que as pessoas querem assistir ou não, porque eu sei que, às vezes, uma coisa compartilhada, né, que eu acho que nem tem nada a ver, vai ajudar alguma pessoa que tá aí
E é isso, gente. Eu espero de verdade que esse vídeo meio nada a ver, meio fora do contexto aqui do canal, tenha ajudado. E eu espero você no próximo vídeo.